Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos concluir a série de vídeos dedicados à nossa muito longa e profícua relação com os vírus e à maneira como nós temos evoluído juntos ao longo dos últimos milhões e milhões de anos até chegarmos ao momento presente e àquilo que somos hoje. Assim, no primeiro vídeo, nós vimos que, de uma perspectiva imediata e de curto prazo, os vírus nos podem aparecer como os nossos mais mortais inimigos, ceifando milhões e milhões de vidas ao longo dos séculos e dos milénios. No entanto, de uma perspectiva de longo prazo, os vírus aparecem-nos, pelo contrário, como a verdadeira força motriz detrás de todos os grandes saltos da evolução da humanidade, conforme ficou tão subejamente demonstrado a partir do momento em que ficou descodificada a importância deles no genoma humano. No segundo vídeo, nós vimos que num universo fechado, em que tudo é energia e em que tudo está relacionado com tudo o resto, existe uma razão, uma causa, um motivo, motivado pela lei da atração, para que todos os acontecimentos que acontecem possam acontecer. E que todos estes vírus e todas estas pandemias nascem de uma necessidade cósmica de reequilibrar uma situação de desequilíbrio que nós tínhamos sido incapazes de resolver por nós próprios. A Terra e o Universo na sua globalidade são sistemas autorreguláveis e, tal como qualquer organismo, possuem os seus próprios sistemas internos de defesa que visam impedir que qualquer desequilíbrio se possa alastrar para lá daquilo que é suportável pelo organismo. E no caso da natureza, os vírus são uma espécie de última linha de defesa que são chamados a intervir sempre que os desequilíbrios causados na natureza são tão graves que têm que ser travados imediatamente. E assim sendo, chegamos ao momento presente e ao motivo principal do vídeo de hoje, a atual pandemia. E assim sendo, aqui estamos nós, no meio desta pandemia que mantém os quase 8 bilhões de habitantes do planeta em permanente estado de alerta. O que nós vamos fazer neste vídeo é tentar responder a algumas das questões que ainda não foram respondidas, a começar pela questão que toda a gente faz. Como é que este vírus, sendo a mais pequena unidade orgânica que se conhece, que não é sequer uma entidade viva até conseguir entrar no sistema do seu hospedeiro, pode provocar estas consequências quando se defronta com o nosso sistema imunitário, que é um dos mais complexos e poderosos sistemas que nós conhecemos? Ora bem, talvez esta pergunta que toda a gente faz, como é que este pequeno vírus consegue sobrepor-se ao nosso sistema imunitário, não seja a pergunta correta e por isso é que ninguém consegue obter uma resposta satisfatória para ela. Provavelmente, a pergunta correta a que nós vamos tentar responder é como é que o nosso sistema imunitário consegue fazer isso a si próprio. Senão vamos ver o que é que na realidade acontece. Quando o nosso sistema imunitário detecta um intruso, neste caso o vírus, ele toma imediatamente uma resposta inflamatória para o tentar destruir e expulsar do organismo. Nós já vimos nos vídeos passados que, inclusivamente, se não fosse o caso de existir um comando que foi provocado por um retrovírus há muitos milhões de anos, um comando que é ativado a partir do momento em que se gera um feto no nosso organismo, que solta umas determinadas enzimas que vão inibir o funcionamento do nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunitário, inclusivamente, expulsaria o feto do nosso organismo como um objeto estranho. Ou seja, o nosso sistema imunitário é cego ao ponto de ter uma tarefa para cumprir e a cumprir independentemente de qualquer consequência. Então o que é que acontece quando o nosso sistema imunitário detecta um intruso, neste caso o vírus? Ele toma imediatamente medidas para o eliminar. E quais são as medidas que o nosso sistema imunitário possui para tentar eliminar os vírus? A febre é conhecido pelo nosso sistema imunitário, faz parte da sua linha de comando, que a partir do momento em que detecta a presença de um vírus, ele imediatamente aumenta a temperatura corporal, de maneira a que essa própria temperatura corporal elimine o vírus, porque é o processo normal. Os vírus normalmente não aguentam altas temperaturas. E quando nós ouvimos falar que as pessoas atingiram 39, 40, 41, não é o vírus que está a provocar esse aumento de temperatura, é o nosso sistema imunitário que está a subir a temperatura do corpo de maneira a eliminar os vírus. Pois bem, o que é que acontece então quando o nosso sistema imunitário se depara com um vírus extremamente resistente, como é o caso deste? Ele sobe até 39, 40, 41 e, no entanto, o vírus continua a não ser eliminado. Mas o nosso sistema imunitário, conforme já disse anteriormente, é um sistema cego. E, portanto, se o vírus não morreu aos 40, ele aumenta para 41. Se não morreu aos 41, aumenta para 42. Se não morreu aos 42, aumenta para 43. E segue
isso indeterminadamente, até das duas uma, ou conseguir matar o vírus ou conseguir matar o seu hospedeiro. Portanto, o que é que acontece depois, inclusivamente, quando o vírus, por exemplo, consegue penetrar nos nossos pulmões? O que acontece é que o nosso sistema imunitário também vai atacar as células dos nossos pulmões. E ao atacar as células dos nossos pulmões para tentar eliminar o vírus, ele vai criar um sem número de células mortas, inclusivamente muitos fluidos dentro dos nossos pulmões, o que vai provocar grandes dificuldades respiratórias e pode provocar, inclusivamente, pneumonias e outras síndromes de falta de respiração e vai, inclusivamente, provocar uma grande dificuldade em fornecer oxigênio ao sangue que circula pelo corpo e vai provocar, igualmente, grandes dificuldades respiratórias ao hospedeiro, neste caso, nós. Assim sendo, as questões a que nós devemos realmente tentar responder é: como é que um vírus aparentemente tão simples, que não passam de meia dúzia de genes envoltos numa cápsula de proteína, parece andar sempre um passo à frente do nosso sistema imunitário, que é um dos sistemas mais complexos e completos que nós temos conhecimento? Como é que este vírus parece conhecer tão completamente o nosso sistema imunitário? E como é que ele parece como que antecipar todas as ações que o nosso sistema imunitário vai fazer a seguir e consegue planear e tomar medidas para evitar todos os ataques que o nosso sistema imunitário vai lançar contra ele? Ora bem, para compreendermos isto, vamos ver o que é que a ciência de ponta no campo da virologia e, infelizmente ainda muito pouco divulgada, tem a dizer sobre este assunto. Num artigo recentemente publicado na prestigiada revista Quanta Magazine, intitulado Viruses Have a Secret Altruistic Social Life, que é como quem diz, os vírus têm uma vida secreta e altruística, alguns pesquisadores começaram a descobrir como os vírus não só estabelecem complexas interações sociais uns com os outros, como inclusivamente adotam comportamentos que podem apenas ser descritos como altruístas. Nesse artigo, Stuart West, um biólogo da Universidade de Oxford, defende inclusivamente que existe um imenso potencial para os vírus interagirem e cooperarem socialmente uns com os outros. No entanto, este estudo do Dr. Stuart West não foi o único a dedicar-se ao estudo desta quase desconhecida vida social dos vírus. Da mesma maneira, num extenso artigo publicado na prestigiada revista Nature, intitulado The Secret Social Lives of Virus, ou seja, a vida social secreta dos vírus, é apresentado um estudo do geneticista Rotem Sorek, do Instituto Weizmann de Ciências de Israel, onde se demonstra que os vírus conseguem comunicar uns com os outros através de uma linguagem molecular que apenas eles conseguem compreender. Os cientistas sempre pensaram que numa infecção viral os vírus assumissem um papel perfeitamente passivo, esperando que as bactérias ficassem tão enfraquecidas pelo pico da febre para tomarem o controle. Mas agora descobriram que não só comunicam entre si, enviando mensagens através de pequenas proteínas peptídeas, como inclusivamente avaliam as suas próprias opções. Esta descoberta de que os vírus não apenas tomam as suas próprias decisões, como controlam o seu próprio destino, foi tão surpreendente que o Dr. Sorek batizou o pequeno peptídeo através do qual os vírus se comunicam de arbitrium, que em latim significa precisamente decisão. Ou seja, o que os biólogos e os virologistas descobriram é que, tal como nós, os vírus possuem o seu próprio livre-arbítrio. E embora o verdadeiro alcance destas novas descobertas revolucionárias esteja ainda para ser completamente percebido, os cientistas por trás deste estudo sobre a vida social dos vírus cunharam já uma nova designação para este novo ramo da ciência e chamaram-lhe precisamente sociovirologia. E assim, a partir do momento em que nós absorvemos este conhecimento, nós passamos a ter uma visão muito mais ampla e abrangente de tudo o que se passa. Os vírus, que foram durante imenso tempo conhecidos como o último dos egoístas, porque olhavam apenas para si próprios e para a sua sobrevivência, afinal funcionam em sociedade. Uma sociedade que colabora, uma sociedade que comunica, uma sociedade que escrutina, uma sociedade que planeia. E é através dessa sociedade colaborativa que elas conseguem, por exemplo, sobreviver e contornar todas as investidas do nosso sistema imunológico, o que seria impossível se funcionasse cada um por si. Mas a partir deste conhecimento também outras duas questões se levantam. A primeira é como é que o nosso organismo e o nosso sistema imunitário funcionam diariamente com milhões e milhões de vírus e apenas combatem este vírus em particular. E a segunda, e contrária a esta, é como é que este mesmo vírus colabora com muitos outros sistemas biológicos e muitos outros sistemas imunológicos e apenas é perseguido pelo nosso próprio sistema imunológico.
A mistura destas duas questões levanta uma terceira questão. Por que é que este vírus surgiu precisamente agora e o que é que o fez sair do estado inerte em que se encontram todos os vírus antes de se tornarem vivos e surgir vivo neste preciso momento do estágio da humanidade? Ninguém imagina a quantidade de energia que a natureza tem que despender para um vírus desta natureza sair do estado inerte em que se encontra e poder tornar-se vivo e atuante, neste caso, no nosso corpo. Ora bem, na natureza nada acontece por acaso. Por que é que a natureza havia de despender toda esta energia para tornar este vírus vivo e acessível a poder penetrar no nosso organismo? Ora bem, nós temos que ver que existem aqui duas forças completamente antagónicas. Existe a nossa própria força, a força do egoísmo, porque todos nós, na nossa sociedade, funcionamos maioritariamente para nós próprios. E esse tipo de energia egoísta está por todo o nosso organismo, inclusivamente no nosso sistema imunitário. Ora bem, nós já vimos que o vírus, pelo contrário, funciona em sociedade, numa sociedade colaborativista, numa sociedade comunicante, numa sociedade em que todos eles remam para o mesmo lado e que têm comportamentos, inclusivamente altruístas e de sacrifício uns pelos outros, para poderem sobreviver. Portanto, qual é a mensagem que a natureza nos traz através deste vírus? Nós vimos inclusivamente, e muitos cientistas e virologistas e biólogos conseguem comprovar isso, que estes vírus não têm um papel ativo de ataque no nosso organismo. Estes vírus limitam-se a existirem, a multiplicarem-se e a propagarem-se. E é a ação do nosso próprio organismo, do nosso próprio sistema imunitário, ao tentar eliminá-los, que provocam a esmagadora maioria dos danos dos pacientes. Portanto, o que acontece aqui é uma falta de equivalência de forma. É uma sociedade colaborativa e comunicativa a lidar com um sistema, um organismo completamente egoísta e a funcionar apenas para si próprio. Esta será talvez a mensagem mais importante que, de alguma maneira, este vírus traz: uma sociedade colaborativa em confronto com um organismo completamente egoísta. Se nós quisermos ver como a nossa sociedade realmente funciona, basta ver, por exemplo, como está a ser feito o combate a esta própria pandemia. Ainda muito recentemente foi anunciada a descoberta de várias vacinas, o que foi de facto um grande feito para todos os cientistas e investigadores envolvidos nessa pesquisa. No entanto, sendo que neste caso específico a humanidade foi supostamente posta perante um risco global com uma epidemia nunca antes vista, com o alcance que esta alcançou, não seria de supor que todos os grandes cérebros, todos os grandes investigadores, todos os grandes cientistas fossem reunidos numa única task force com todas as condições proporcionadas pela humanidade, colocados num sítio, numa ilha deserta, em qualquer sítio, onde todos juntos pudessem rapidamente chegar a uma solução para todo este problema? No entanto, não foi isso que aconteceu. Nós vimos que cada corporação desenvolveu seus próprios investigações e as suas próprias ações egoístas com viso a obter o maior lucro possível com toda esta situação. E em vez de rapidamente juntarmos todos os cérebros para conseguirmos uma única vacina com um efeito global, cada corporação se juntou dentro do seu próprio laboratório e tentou desenvolver com os seus próprios meios a sua própria vacina para vender mais rapidamente do que todos os outros. E mais uma vez, assistimos à dicotomia entre o comportamento cooperativista e altruísta dos vírus e o nosso próprio comportamento egoísta e solitário. Mas que tipo de mensagem é que a própria natureza nos está a tentar transmitir através deste vírus? Nós fomos impedidos de estar próximos uns dos outros, sob o perigo, precisamente, de propagarmos o contágio. Mas será que isso não significa que a nossa presença junto dos outros, não é de alguma maneira tóxica e prejudicial porque não estamos a relacionar-nos da maneira correta e, portanto, é melhor manter-nos afastados até conseguirmos desenvolver dentro de nós próprios uma nova maneira de relacionarmos uns com os outros? Todos os nossos comércios, shoppings, centros comerciais e muitos outros ramos do comércio que nós conhecemos até agora encontram-se fechados, encontra-se tudo completamente parado. Mas será que nós precisamos realmente de grande parte desse comércio e dessas atividades para termos uma vida feliz e saudável? Será que para sermos perfeitamente felizes e realizados com uma vida saudável e cheia de bem-estar, nós precisamos de grande parte das indústrias poluentes que mais não fazem do que destruir o meio ambiente e grande parte da natureza e da vida neste planeta?
Será precisamente esta a mensagem que a natureza nos está a tentar transmitir através deste vírus e desta pandemia? Será que não temos de abandonar este impulso consumista totalmente desnecessário que mais não faz do que destruir e poluir completamente o nosso planeta? Será que não temos de nos relacionar uns com os outros de uma maneira muito mais fraterna e muito mais altruísta do que aquilo que o temos feito até aos dias de hoje? Será que isto tudo não é um convite a evoluirmos enquanto humanidade e a passar a vermos uns aos outros como irmãos e não como inimigos e como competidores? E talvez a pergunta mais importante de todas: será que nós estamos ao menos a escutar e a tentar entender esta mensagem? Assim sendo, nós encontramos-nos neste momento num dos momentos mais paradoxais de toda a nossa existência. Tal como já vimos, os maiores cérebros e as maiores corporações do nosso universo científico empenharam-se na descoberta e no desenvolvimento não de uma, mas de várias vacinas para combater este vírus. E no preciso momento em que nós estamos a falar, essas vacinas já estão a ser distribuídas pelo mundo e a campanha mundial de vacinação até já começou. Mas o que é que vai acontecer então a partir daqui? Nós já vimos que do ponto de vista energético, do ponto de vista da criação, foram as nossas muitas ações, os nossos muitos erros, os nossos muitos enganos e os nossos muitos desvios que proporcionaram o aparecimento deste vírus. O que significa precisamente que do ponto de vista energético e do ponto de vista da criação, a resolução desta situação não passa apenas por uma campanha de vacinação maciça, mas por uma mudança de paradigma e de uma mudança de comportamentos. Por isso, o que é que nós, enquanto humanidade, vamos fazer agora que se anunciou a descoberta não de uma, mas de várias vacinas simultaneamente? Vamos fazer uma grande festa e voltamos a fazer tudo exatamente como fazíamos antes? Voltamos ao mesmo nível de desgaste, não apenas de nós próprios, mas do próprio planeta? Voltamos ao mesmo nível de stress? Voltamos ao mesmo nível de poluição e destruição de todo o meio ambiente à nossa volta? Voltamos ao mesmo nível de pilhagem e de esgotamento de todos os recursos materiais do planeta? Business as usual? É porque se voltarmos a repetir tudo isso, uma vez que não desbloqueamos o bloqueio energético inicial que deu origem a todo este mecanismo, nós arriscamos a viver a muito curto prazo uma situação muito pior e muito mais alarmante do que aquela que vivemos atualmente. O que isto significa é que se nós tentarmos resolver esta situação apenas do ponto de vista biológico, para tentarmos voltar o mais rapidamente possível à vida que tínhamos antes, em vez de promovermos uma transformação global da humanidade em termos de encontrarmos finalmente um equilíbrio com a natureza vai continuar a pressionar-nos com vagas e vagas sucessivas de vírus, e eventualmente cada vez mais fortes e cada vez mais destrutivos. E enquanto nós escolhermos o caminho do combate e tentarmos combater estes vírus, em vez de escolhermos o caminho de entrarmos em sintonia com os vírus, significando que temos que desenvolver igualmente nós uma sociedade mais colaborativa, cooperativa, comunicante e altruísta, nós vamos escolher o caminho do sofrimento e vamos atrair para nós próprios as tais vagas sucessivas de vírus que ninguém deseja. Portanto, esta é a grande opção que se coloca neste momento à humanidade: seguir o caminho do amor ou seguir o caminho do sofrimento, sendo que se escolhermos o caminho do sofrimento, vamos sofrer o tempo suficiente até conseguirmos entender finalmente que todo o mal que nos está a acontecer somos nós próprios que o estamos a provocar. E assim, aguardando com muita esperança que toda a humanidade consiga compreender o que a natureza e a globalidade da criação estão a solicitar de nós e que possamos, a nível individual e coletivo, empreender as profundas transformações globais para finalmente atingirmos um ponto de equilíbrio com o restante da natureza e da criação, eu despeço-me de todos vocês, cheio de amor no coração. Até ao próximo vídeo do canal Sombra. Bom dia a todos.